Bitcoin e criptomoedas estão revolucionando o mundo das finanças. E os mecanismos aí tradicionais de analisar os projetos, de fazer o tal do valuation, já são insuficientes quando se fala de avaliar a saúde de uma blockchain ou de uma criptomoeda. A blockchain Bitcoin, por exemplo, ela gera milhares de dados em tempo real e que nos permite aí acessar informações mais precisas e confiáveis de um jeito impensável no mercado financeiro tradicional dos bancos e das corporações. E a gente está falando dos dados on-chain, informações geradas pelas próprias blockchains que proporcionam aí uma gama enorme de indicadores, muito mais precisos que muitas vezes olhar só para as métricas convencionais como market cap e volume. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar 3 indicadores para você ficar de olho e começar a se aprofundar aí nos seus estudos de dados on-chain. Aí, se inscreve aqui no canal para receber mais insights e novidades que rolam aí no mundo cripto. Antes de seguir no conteúdo, você encontra Bitcoin, criptos e ativos digitais no mercado Bitcoin. Tem um link aqui na descrição do vídeo para te ajudar a abrir a sua conta gratuita. Dados on-chain são os dados gerados pelas próprias blockchains. Quanto mais madura uma cadeia de blocos, mais confiáveis os dados extraídos. Bitcoin é a cripto com a maior riqueza de informações. E como é o projeto mais antigo e com a blockchain mais antiga, a gente tem dados de quase 13 anos de história para extrair e para correlacionar entre si. E esse tipo de análise é muito diferente da análise técnica, porque tem mais a ver com os fundamentos que somente com a dinâmica de preço dos ativos. Os preços, eles também aparecem, mas aí correlacionados com outros dados. É algo que nos ajuda a olhar por dentro do protocolo e também a ter uma visão mais fundamentalista do que está acontecendo em uma blockchain. Além do que, os dados são públicos. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar. Dados como o número de transações, toda a história desde o primeiro bloco que o Satoshi minerou, a carteira dos mineradores e ver se eles estão vendendo ou guardando e quantos bitcoins eles têm, qual a taxa acumulada em cada bloco, quantos bitcoins cada endereço tem, quem são as baleias e quem são os camarões aí do mercado, as carteiras com poucos satoshis e quantos novos endereços surgem por dia e quais são os endereços mais antigos e novos e por aí vai. Muitas dessas informações, elas podem ser usadas para ver o sentimento do mercado e ver como os investidores estão se comportando e correlacionar com outros movimentos e tentar projetar esse mesmo comportamento do passado para um possível comportamento do futuro. Por isso, os dados on-chain, eles nos ajudam a separar a pura especulação da real demanda, que busca manter ativos aí por longos períodos, o clássico HODL. Com essas métricas é possível dizer se o Bitcoin está sobrecomprado ou sobrevendido, de acordo com o uso, com a utilidade da rede e o preço naquele momento. Beleza, então bora falar de alguns desses indicadores, os mais famosos na análise on-chain, e muitos desses gráficos você encontra aí de forma gratuita no site lookintobitcoin.com. Arrodle Rachel. Ele compara a quantidade de Bitcoin segurada aí por uma semana com 1 a 2 anos. Quando essa taxa fica alta, significa que há muitos hodlers de curto prazo e que o mercado talvez esteja sobreaquecido ou sobrecomprado. Significa que muitos hodlers são recentes e que talvez chegaram na empolgação da subida de preços e nada garante que eles vão rodlar aí para o longo prazo. Esse é o gráfico do Arrodle Rachel, que na linha azul está o preço do Bitcoin desde 2011 e na linha vermelha a taxa de hodl. Se ela encostar no box vermelho superior, é sinal que tem muito hodler recente, sinalizando um possível topo de mercado, como ali aparece em 2011, 2014 e 2017. Se ele encostar na caixa verde, significa que os hodlers veteranos são maioria, e nesse momento pode significar um fundo, os melhores momentos de compra do Bitcoin, como aconteceu em 2012, 2015 e 2019. MVRVZ, ele compara a capitalização de mercado atual com o valor realizado, ou seja, quando as pessoas mais realizaram lucros. Esse indicador, ele mede quando cada Bitcoin se moveu pela última vez. Ele pega o preço naquele dia e traça uma média. Quando o valor de mercado está acima do valor em que as pessoas mais realizaram lucros, significa que o preço está sobreaquecido ou sobrecomprado. E quando ele está muito abaixo, ele está sobrevendido, ou seja, tá barato. E esse é o gráfico do MVRVZ, e a linha azul é o preço do Bitcoin multiplicado pelo número de moedas em circulação, ou a capitalização de mercado dele ao longo do tempo. Em amarelo aparece a média do valor realizado, o preço de cada Bitcoin quando ele foi movido pela última vez, ou seja, a última vez que ele foi enviado de uma carteira para outra.
E em vermelho está a linha que representa a pontuação Z, um desvio padrão que extrai os extremos nos dados entre o valor de mercado e o valor realizado. É uma forma de tentar se aproximar do valor justo de um Bitcoin, uma tentativa de calcular o valuation de cada BTC. Quando a linha vermelha entra no box vermelho, significa que ele está muito sobrecomprado, sinalizando um possível fundo. Quando ele encosta no box verde, significa que ele está sobrevendido, sinalizando que o BTC pode estar subvalorizado naquele momento. E o último indicador que a gente acompanha é o SOPR, Spent Output Profit Ratio, quando as pessoas estão vendendo com lucro ou perda. É um indicador ótimo para captar o sentimento do mercado. Se as pessoas estão vendendo com perda, elas estão assustadas. Isso quer dizer que elas estão capitulando por causa de alguma notícia ou acontecimento negativo. Ajuda a sentir o sentimento de mercado e ver se as notícias negativas estão afetando o comportamento dos investidores. Então a linha cinza é o preço do Bitcoin. E em laranja está o SOPR. Se ele estiver acima da linha preta que corta essa linha laranja, ou seja, marcado pelo número 1, significa que as pessoas estão vendendo com lucro. Nos topos de mercado é onde a linha laranja sobe mais e quando a linha laranja cruza a linha que corta ela para baixo, é sinal que as pessoas estão vendendo no prejuízo, ou seja, com medo. Por isso que olhar o SOPR nos ajuda a identificar como as pessoas estão se comportando em relação ao preço naquele momento. Ele é um bom dado para correlacionar se o medo, se a capitulação das pessoas faz sentido em relação até ao que outros dados on-chain estão mostrando. Bom, existem muitos outros indicadores, como NVT, criado pelo Willy Woo, Hash Ribbons, múltiplo de Puel, risco de reserva, saldos nas carteiras das baleias ou nas exchanges e muito mais. Os dados on-chain são um mundo à parte, nos ajudam a não ficar tão suscetível às notícias, mas também a olhar de fato o que os investidores estão fazendo. Claro que também existem limitações, né? Com mais camadas 2 se integrando aos protocolos, a análise on-chain pode afetar a sua precisão ao longo do tempo, tornando ainda mais longas essas expectativas de movimento. Além do que, muitas métricas diferentes podem trazer também informações divergentes. Você precisa saber identificar qual informação faz sentido naquele momento e o que é ruído e acaba mais atrapalhando do que ajudando. E também porque esse tipo de análise é muito recente. Os indicadores eles estão sendo avaliados e testados e consolidados e muitos surgiram desde 2019 para cá. Por isso, é bom não levar tudo como uma verdade absoluta, mas como dados auxiliares para te ajudar a captar os movimentos de mercado. Lembrando que esses dados se adequam melhor para análises de longo prazo. Não adianta querer fazer day trade com dados on-chain. Eles até apontam a direção, mas no curto prazo, nos movimentos diários, as notícias e os acontecimentos são os que guiam a oscilação de preço. Agora, no longo prazo, o que manda são os fundamentos de cada blockchain e isso aparece nesses gráficos. Então, bora estudar, até a próxima e opt out!